Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com a edição do mercado da bola, cara. Os clubes aí querendo se reforçar para o restante dessa temporada, os clubes aqui no Brasil tentando contratar muitos jogadores. Vamos falar aqui de como que está a situação do zagueiro Mina, cara, o jogador que está sendo muito especulado no Vasco, mas também já está sendo oferecido a outros clubes aqui no Brasil. Será que ele vai fechar com o Vasco? Você vai entender isso no nosso vídeo. Também vamos falar aqui da situação do Douglas Costa, mano. Que fim trágico, né, mano? Parecia que iria ser um grande jogador aí na sua carreira. Jogou em grandes clubes, é verdade. Mas no final da sua carreira aí vem sendo tenebroso, né, cara? Saiu do Fluminense, está sem contrato. Vamos falar da situação desse jogador e também de outros jogadores que fecharam com novos clubes. Reforço lá no Corinthians. Corinthians também de olho no Uruguai. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Bom, como já é de costume, a gente vai começar aqui pelos acertos, né? Jogadores que já estão fechados com outros clubes, que até mesmo já foram oficializados por esses clubes aí ao redor do Brasil e também do mundo. O Corinthians oficializou ontem a contratação aí do volante Charles, que estava jogando no Midland lá da Dinamarca, jogador revelado pelo Internacional, tem passagem também pelo Ceará. O clube paulista pagou cerca de 7,5 milhões de reais ao jogador de 28 anos, que assinou contrato até o fim de 2028 com o Corinthians. O Sport acertou a contratação aí do lateral direito Palácios, que estava no Cruzeiro. O jogador colombiano de 31 anos já está em Recife e deverá ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão. Palácios é um jogador muito experiente, né? Passou por muitos anos lá no futebol espanhol, veio para o Cruzeiro, não deu muito certo, cara. Teve várias críticas aí de torcedores cruzeirenses, questionando muito a qualidade técnica do jogador, e ele não se firmou na Raposa e agora vai jogar a Série B pelo Sport. Um ex-jogador do Cruzeiro que estava jogando na Série B, que vai para o futebol português, é o atacante Paulo Vitor. Revelado pelo Vasco, o jogador pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Novo Horizontino. O Portimonense de Portugal fechou a contratação do atacante de 25 anos, que chegará ao clube português de forma definitiva com um contrato válido por 4 temporadas. Vale ressaltar que o Paulo Vitor também teve passagens pelo futebol espanhol e jogou no Valladolid da Espanha, clube do Ronaldo. O atacante TT acertou a sua ida para o Panathinaikos da Grécia. O clube grego atravessou a negociação entre o atacante e o Atlético Paranaense e fechou essa contratação. O jogador vai continuar no futebol europeu. O atleta de 24 anos chegará de forma definitiva ao clube grego. O jogador que teve o seu nome vinculado muitas vezes em vários clubes aqui no Brasil, porém não acabou fechando com nenhum clube aqui no Brasil e agora vai jogar lá na Grécia. Bom, a gente que falou no início do vídeo aí da situação do Douglas Costa, né, cara? Tenebrosa a situação do jogador, né? O jogador chega aí com 33 anos e tem o seu contrato rescindido com o Fluminense, cara. Ele não vai ficar mais no Flu. Uma contratação que deu muito errada, né, velho? O Douglas Costa, desde quando voltou ao Brasil para jogar no Grêmio, né? Aquele retorno que parecia que ia ser o salvador da pátria, queria ajudar muito o Grêmio. O Grêmio acabou sendo rebaixado. O Douglas Costa já não vem jogando nada na sua carreira, né? Teve essa passagem pelo Grêmio, depois foi pro Los Angeles Galaxy e no Fluminense ele teve meio que um ultimato, né? Tendo ali o Fernando Diniz como técnico para tentar recuperar a carreira do jogador, mas deu muito errado, né? Um jogador muito caro que deu muito errado com a camisa do Fluminense e agora ambas as partes concordam com a rescisão de contrato e o jogador não é mais atleta do Fluminense e aos 33 anos está livre no mercado. Você acha que ainda tem espaço para o Douglas Costa aqui no futebol brasileiro? Eu acho que ainda tem alguns clubes aí menores da Série A também, da Série B, que podem fechar a contratação do Douglas Costa. Ele vai ter que abaixar consideravelmente seus salários. Mas é um jogador aí que, ao meu modo de ver, ainda tem mercados em ligas alternativas, né? Ele saiu da MLS, né? Eu acho que na MLS acho que é pouco provável que ele retorne para os Estados Unidos. Pode ser que talvez ele vá parar numa segunda divisão da Arábia Saudita. Muitos jogadores atuam na Série B lá da Arábia. Também tem segunda divisão da China, ou até mesmo alguns clubes menores lá no futebol chinês, futebol japonês e por aí vai. Pode ser que esses centros ainda tenham espaço para o Douglas Costa, mas eu acredito que Europa, logicamente, não tem a mínima chance. E aqui no Brasil, em time grande, pouco provável. A não ser que o Grêmio esteja louco de contratar novamente o Douglas Costa, poderia ser um caminho, em tese, um pouco mais normal para ele por ter sido revelado lá, tentar dar a volta por cima na sua carreira, ajudar o Grêmio a sair dessa situação, mas eu acho pouco provável que isso irá acontecer, exceto se o Renato Gaúcho estiver muito louco de querer contratar o Douglas Costa. Bom, e continuando nosso girão de notícias, o Rennes da França prepara uma proposta aí de 8 milhões de euros, um pouco mais de 48 milhões de reais para contratar o lateral esquerdo do Palmeiras, Vanderlan. O clube francês ainda teria acenado com 4 milhões de euros em bônus caso o jogador atinja as metas lá no clube francês.
Além do mais, o Rennes também está de olho em um outro jogador aqui no Brasil, que é o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo. O clube teve interesse na contratação do jogador, teve negociações frustradas com o West Ham da Inglaterra, não conseguiu fechar a sua transferência para a Premier League e continuou no Flamengo e agora pode, quem sabe, ir jogar no campeonato francês com a camisa do Rennes, né? Não sabemos ainda qual o valor que o Flamengo quer pelo esse atleta e tampouco os valores que o Rennes da França irá oferecer para contratar esse jogador. O interesse estaria em estágio inicial e pode ser que evolua nos próximos dias. O lateral esquerdo, René, afirmou que vai deixar o Internacional no final dessa temporada. O jogador de 31 anos, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com um novo clube. Não terá o seu vínculo renovado no Internacional. O René, que sofreu uma lesão gravíssima aí no Campeonato Brasileiro, uma partida contra o Vasco, uma lesão na cabeça, teve que ser substituído imediatamente, foi para o hospital. Logo ele se recuperou, já está atuando normalmente aí com a camisa do Internacional, mas a tendência é que o jogador não renove seu contrato e feche com outro clube aí ao final do Campeonato Brasileiro, e pode ser que ele saia do Inter e talvez, quem sabe, se aparecer um pré-contrato para ele, ele assine e deixe o Internacional antes do previsto, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do René, se você gostaria de ver esse lateral esquerdo do seu time. O Goiás tem interesse aí na contratação do meio-campista Lisieiro do São Paulo. Dias atrás, o Red Bull teria demonstrado interesse também na contratação do jogador, porém, o técnico Zubeldia deu indícios que iria utilizá-lo no elenco do São Paulo. Porém, o jogador de 26 anos não deverá permanecer no São Paulo e clubes aí da Série B, e como eu disse, o Red Bull, estão interessados na contratação do atleta. O jogador de 26 anos esteve emprestado ao futebol da Suíça na última temporada e pode, quem sabe, jogar a Série B com a camisa do Goiás, ou talvez o Red Bull Bragantino contrate ele. Por falar em São Paulo, o clube abriu conversas aí para a contratação do meio-campista Paul Fernandes, que está em fim de contrato com o Boca Juniors. A negociação é vista como difícil, mas o clube paulista tentará chegar a um acordo, de acordo com o jornalista André Hernan. Esse jogador também tem passagens pelo futebol mexicano lá no Cruz Azul. Bom, a gente que falou aí no início do vídeo que o Sport contratou o Palácio, o clube também está em negociações aí para fechar a contratação do atacante Wellington Silva, aquele mesmo com passagens pelo Fluminense, o cara que jogou em vários clubes aqui no Brasil, inclusive jogou até no Arsenal, meu amigo, lá na Inglaterra. O jogador estava jogando no futebol da China e aos 31 anos ele não chegou a estrear pelo clube chinês e deverá ser negociado com o Sport, já que o clube chinês atingiu o limite de estrangeiros permitidos lá na Liga Chinesa e o Wellington Silva foi o escolhido a deixar o clube para fechar aí com o Sport. Deixem nos comentários se você lembrava do Wellington Silva, um jogador bastante rodado. Seguindo o nosso girão, o CSKA Moscou tem interesse na contratação do zagueiro Kaique Rocha do Atlético Paranaense. No entanto, o Furacão faz jogo duro e não pretende negociar nenhum jogador nesse momento, e não pretende se desfazer do zagueiro, que é titular do Furacão. Kaique Rocha também tem passagens pelo Internacional aqui no Brasil. O Corinthians e o Estudiantes estariam disputando a contratação aí do atacante Emiliano Gomes. O jogador uruguaio está no Boston River, lá do Uruguai. O clube pede cerca de 2,5 milhões de dólares por 80% dos direitos do jogador de 22 anos, que também fez parte das seleções de base do Uruguai. O jogador é muito promissor e com certeza seria um bom reforço aí para o Corinthians. Certamente o técnico Ramon Dias deve ter dado o aval para o Corinthians tentar a contratação desse jogador, diferentemente do Balotelli, né, cara? Todo mundo esperava que o Balotelli iria jogar no Corinthians, porém o Ramon Dias chegou, brecou totalmente o negócio, não evoluiu e o Balotelli ficou pé da vida com o Corinthians, por já ter meio que o caminho andado, né? Já estava praticamente tudo fechado aí entre as partes, porém a chegada do Ramon Dias impediu totalmente o Balotelli de jogar com a camisa do Timão. Bom, lá no Vasco, o clube prepara uma barca, meu amigo. 3 jogadores podem sair do Vasco aí nos próximos dias. São eles aí, o atacante Rossi, que está na mira do Paysandu. O clube paraense tenta a contratação do jogador por empréstimo até o fim de dezembro desse ano. Tem o interesse de contar com o atleta de forma imediata para a disputa da Série B. Outro jogador que pode deixar o Vasco é o atacante Serginho, que desperta interesse do Criciúma, e o jogador não deverá ser utilizado no Vasco pelo técnico Rafael Paiva. Outra situação seria aí do Pablo Galdames, a Universidade Católica do Chile tem um forte interesse na contratação desse jogador, que está sendo muito questionado no Vasco, devido aí às péssimas partidas feitas pelo jogador, né? Já não é de hoje, né? Já desde a época do Campeonato Carioca, ele vem atuando num nível muito abaixo, e o Vasco pode se desfazer desse jogador, talvez emprestando ele à Universidade Católica do Chile, né? Com certeza são 3 jogadores que não fazem diferença assim no elenco vascaíno, são reservas que podem sair a qualquer momento aí do Vasco. O Vasco, por sua vez, tenta fechar também contratações, né? E o jogador que está mais perto hoje de fechar com o Vasco seria o zagueiro Yerry Mina, jogador que a gente já falou aqui algumas vezes no canal, está sendo oferecido a outros clubes aqui no Brasil,
Porém, o Vasco hoje seria o clube que está mais adiantado nas negociações. Há informações aí que o Vasco já teria até mesmo fechado com o jogador. Essas informações foram trazidas pelo filho do Eurico Miranda, o Euriquinho, foram desmentidas aí por vários jornalistas, já que eles confirmaram que o jogador está sendo realmente oferecido a vários clubes aqui no Brasil. Porém, o Vasco ainda tem um interesse no jogador, mas não sabemos se a parte salarial é o entrave para o fechamento do Vasco com o zagueiro Yerry Mina. O Vasco quer contratar um zagueiro de qualidade, um zagueiro para ser titular ao lado do João Vitor, que foi o maior investimento do Vasco nessa janela de transferência. E o Mina seria um ótimo nome aí para compor, para ser titular no time do Vasco, né? Mas não sabemos em que estágio estão as negociações. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. A única novidade é essa, que o jogador está sendo oferecido a outros clubes, porém o Vasco ainda não fechou essa contratação em definitivo. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final desse vídeo de hoje. Muito obrigado e tamo junto. É nóis.